Aprenda de uma vez por todas a classificação de Engel. Acompanhem comigo. Olá, meu nome é Tiago Monte. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre a classificação de Engel e suas implicações, tanto na oclusão como na ortodontia. Em primeiro lugar, para entendermos quem foi Engel, Engel foi um dos maiores desenvolvedores da ortodontia moderna, ao ponto de ser considerado o pai da ortodontia. Ele, através de estudo dos livros de oclusão e anatomia, em especial do livro de anatomia do Black, de 1413, ele consegue tirar uma informação muito valorosa em relação às condições de oclusão. Que relação é essa? A relação que bota a mandíbula numa posição mais cêntrica, devido ao imbricamento ou oclusão da cúspide mesopalatina do primeiro molar superior com o sulco central do primeiro molar inferior. Essa relação é considerada a relação mais importante da classificação de Engel. Por quê? Porque é através dela que a gente chega nessa relação molar ideal dos arcos. Contudo, Engel, por ser um gênio brilhante, ele averigou que essa relação só poderia ser avaliada pelo cirurgião dentista em modelos de estudo, porque o paciente, clinicamente, quando ele fecha a boca em oclusão, você só consegue ver as faces vestibulares dos dentes e não as faces linguais e palatina. No livro do Black, ele fala que, geralmente, quando a cúspide mesiovestibular superior está imbricada no sulco central do primeiro molar inferior, existe uma acomodação pela parte vestibular em que a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior está bem alinhada com o sulco mesiovestibular do primeiro molar inferior. Olhem o que eu acabei de falar. A cúspide vestibular superior, ela não oclui nada, ela alinha-se. E isso está muito bem descrito nos livros de anatomia. O que oclui é a cúspide palatina. Ora, se existe às vezes essa coincidência, qual foi a sacada do Engel? Num exame clínico, você deve observar por vestibular a cúspide mesovestibular do primeiro molar superior. Se ela estiver alinhada com o sulco mesovestibular do primeiro molar inferior, a probabilidade da cúspide mesopalatina do primeiro molar superior estar imbricando em fossa central do primeiro molar inferior é muito grande. Então, significa dizer que a gente está perto da oclusão ideal ou já chegou na oclusão ideal. O livro do Black, ele fala mais sobre os posicionamentos de oclusão ideal. Bom imbricamento, bom alinhamento, bom trespasse horizontal e bom trespasse vertical, o que era considerado na época a oclusão ideal. O Engel não está aí para estudar só a oclusão ideal, ele está aí para desenvolver o método de diagnóstico das más oclusões. E ele foca a má oclusão no sentido sagital ou antero-posterior. Nesse sentido, ele pega esse alinhamento da cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior com o sulco mesiovestibular do primeiro molar inferior, e ele dita que ali é a relação ideal, tanto para os casos que não há nenhum tipo de outra alteração, como mordida aberta, giroversões de dentes, apinhamentos e diastemas. Agora, se tiver qualquer uma dessas outras más oclusões e o molar permaneça nessa posição, então ele diz que aí é a classe 1 de molar, é a má oclusão de classe 1 de molar. Dito isso, a gente sabe que às vezes existem más posições dentárias e más posições das bases ósseas, ou posições inapropriadas. Às vezes a maxila está muito protraída ou retruída, e a mesma coisa da mandíbula. Isso pode fazer com que haja degraus dentro dessa oclusão, ou seja, toda vez que a cúspide mesovestibular do primeiro molar superior estiver mais mesializada em relação ao sulco mesovestibular do primeiro molar inferior, é dito que esse molar está numa relação de classe 2 e que esse paciente tem uma má oclusão de classe 2. A mesma coisa se refere quando esse sulco mesovestibular está mais à frente, né? O sulco mesovestibular do primeiro molar inferior está mais à frente do que
a cúspide mesovestibular do primeiro molar superior. Isso significa que o nosso paciente vai estar numa relação oclusal de classe 3. Então, recapitulando, o Engel não tem só 3 classificações de oclusão, ele tem 3 classificações de má oclusão, mas tem a oclusão normal, perfazendo 4 características ou 4 classificações. A da oclusão normal, a da má oclusão de classe 1, onde o molar está em chave, mas tem apiamentos, giroversões ou outras más oclusões, como mordida aberta, que o molar está em classe 2, quando essa cúspide mesovestibular estiver mais mesializada em relação ao sulco, e quando essa cúspide mesovestibular estiver mais distal ao sulco mesovestibular, teremos um caso de relação de classe 3 de molar. Nesse caso, o Engel diz que nós temos ou oclusão normal, ou ideal, ou má oclusão de classe 1, ou má oclusão de classe 2, ou má oclusão de classe 3. Nesse sentido, quando você pega o degrau em que há uma protrusão maxilar, ou seja, uma classe 2 de molar, ela pode vir acompanhada de 2 características. Ou um trespasse horizontal aumentado entre incisivos, chamados de overjet aumentado, ou um trespasse horizontal diminuído de incisivos. Isso por várias condições e afinidades de posicionamento dentário e esquelético. Nesse sentido, o Engel classifica a classe 2 em divisões. Ou seja, a classe 2 primeira divisão é aquela que apresenta overjet aumentado. A classe 2 segunda divisão é aquela que apresenta overjet diminuído. Geralmente, a classe 2 segunda divisão ou vem acompanhada de uma mordida profunda, ou vem acompanhada de incisivos laterais vestibularizados, mas o que mais caracteriza ela é a falta de overjet. Tiago, e qual a implicação disso para o nosso dia a dia clínico? É que os tratamentos da primeira divisão e da segunda divisão costumam ser diferentes. E eles ajudam principalmente na comunicação entre profissionais. Fora isso, o Engel ainda percebeu que, em alguns casos, existe a relação de molar do lado direito, por exemplo, de classe 1, mas do lado esquerdo, às vezes, tem uma relação de classe 2. Nesses casos, ele define como subdivisão. E como a gente fala, Tiago? Simples. O lado da subdivisão é o lado onde é indicado. Por exemplo, se um paciente tem uma relação de classe 2 do lado direito e uma relação de classe 1 do lado esquerdo, então ele é classe 2, subdivisão direita. E essa característica de subdivisão, o Engel também trespassa para a classe 3. Então existe classe 3 também subdivisão. Então, nesse caso, o somatório de tudo, a gente tem a seguinte classificação: oclusão normal ou ideal, má oclusão de classe 1, má oclusão de classe 2, podendo ser primeira ou segunda divisão, podendo inclusive ter subdivisão, e má oclusão de classe 3, podendo ter subdivisão. E no final das contas, isso melhorou consideravelmente a comunicação entre profissionais, dando um passo fundamental para o nascimento da especialidade ortodontia. Claro que essa classificação ela tem muitas falhas ou ela é ineficiente quando você vê o paciente no aspecto geral, mas você tem que entender que os primeiros passos são assim e nem por conta disso deixam de ser cruciais e importantes para o desenvolvimento da nossa profissão. Gostou desse conteúdo? Siga a gente no canal e até a próxima!